Muito bem, olá pessoal, estou aqui de volta, sou o Renan Franciscato da Mobilivete, um dos cardiologistas da equipe, sócio fundador da empresa, e vamos tocando aqui mais uma semana falando sobre a avaliação cardiovascular dos nossos pequenos pacientes que tanto amamos. E hoje a videoaula hoje é sobre decisão de você enviar o seu paciente para diagnóstico, para refinar o diagnóstico sobre a patologia dele, que suspeitavelmente é cardiopata, né? Ou um problema cardiológico ou cardiovascular, ou você tem que decidir enviar ele para um tratamento de urgência ou até de emergência, né? Você precisa tomar uma decisão entre mandar para um refino diagnóstico ou para o tratamento, para compensar esse paciente. Então, como você toma essa decisão? O vídeo de hoje vai trazer essas informações para você. Não é uma coisa tão difícil assim e é fundamental para o prognóstico, para como aquele paciente vai passar por aquela situação, essa decisão que você tem que tomar no primeiro contato ali que você tem com o seu paciente, possivelmente cardiopata ou descompensado ou não, ou teoricamente ali que parece que está compensado porque vem com uma história de que ele não está tão ruim assim, mas você precisa ter atenção a algumas coisas, porque se você decidir errado ali e você enviar um paciente para fazer uma radiografia, para fazer um eco, e ele não suportar, ele pode sucumbir ali no exame, ok? Então vamos nos nossos slides, para não deixar nenhum detalhe aí passar e ter ali direitinho cada passo a passo para a gente ter essas decisões sempre na cabeça, sempre pensando, sempre na memória, na hora de atender um paciente que pode estar numa condição das quais a gente vai abordar aqui, ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, seguindo aqui com os nossos slides, então nós estamos aqui na terceira semana de avaliação cardiovascular. Então, a ideia é ter desde a queixa principal até os exames complementares. E hoje nós vamos passar pela decisão entre tratamento de caso de urgência e emergência. Decisão de que a que, né? De você ir ou não ir, encaminhar esse paciente, né, para ir para uma avaliação mais precisa, para um refino diagnóstico, que o seu exame físico ali não resolveu, ou ir direto para um tratamento, para uma internação, até para uma UTI. Então, como a gente vai fazer esse raciocínio, essa decisão? Que passo a passo a gente tem que ter isso memorizado até, para que a gente não esqueça disso, para levar esse paciente nessa decisão, ter a melhor conduta ali nesse momento, para ter o melhor outcome, o melhor resultado para aquele paciente, né? Então, esse momento é crucial para que aquele paciente vai ou não vai sobreviver. Se você decidir errado, ele pode ir para o exame e não deveria ter ido, não resistir, por exemplo. Então vamos passar por esse passo a passo, né? É uma coisa quase que diária na minha rotina. Então a gente sempre tem esse pensamento e até ajuda muitos clínicos a tomar essa decisão. E aí esse conteúdo vai estar nesse vídeo agora para vocês. Então vamos lá. Começa na recepção. Sem dúvida começa na recepção. Esses pacientes, eles têm que ter um local, quando eles chegam, com a recepção já treinada. Às vezes o dono já chega e ele já sabe, o tutor já sabe que aquele paciente, que o pet dele, filho dele, né, neto dele, irmão dele, que é como o pessoal hoje em dia chama muitas vezes, né, ele já sabe que está passando mal. Então você precisa ter um local treinado, né? A recepção sua precisa ser treinada. Eles precisam ter orientação, eles precisam ter e ter atenção na percepção do tutor, que muitas vezes ele já sabe que tem alguma coisa séria acontecendo, né? É muito importante você ter uma sala de emergência preparada com todos os materiais à mão, oxigênio, tudo ali, porque essa decisão ela pode ser tomada antes do paciente se apresentar a você. Ali na recepção, essa decisão pode ser tomada, tá? E aí, inclusive, a solicitação do veterinário, né? Então, a recepção tem que estar treinada para reconhecer minimamente esses quadros, né? E já solicitar o veterinário rapidamente, já encaminhar para a sala de emergência. Então, isso é uma coisa básica que todo hospital ou toda clínica que atende emergência
né, e urgência, precisa estar preparado. Então é um detalhe que eu achei legal colocar aqui. E aí você recebe o paciente. Aí você tem que fazer uma inspeção rápida. Essa inspeção, ela tem os objetivos principais ali. Ver o estado de consciência, ele está acordado, ele está atento, ele está olhando, atento ao ambiente, interagindo com o ambiente. E ele está saturando. Qual é a saturação de oxigênio? Ele está rosa, ele está roxo, está azul, está preto. Né? As mucosas estão muito cianóticas. Então, é óbvia essa decisão se isso estiver acontecendo. Né? Então, você já vai para oxigênio, você não vai fazer exame, você não vai, a sua conduta é de urgência ou emergência, ok? Então, isso é básico. E junto com isso, né, ao mesmo tempo, simultaneamente, você vai colhendo informações, anamnese sobre os últimos minutos, as últimas horas, o último dia aí daquele paciente, como é que ele tem evoluído, você já vai saber se ele é cardiopata, se ele já toma medicação, tudo ali enquanto você vai fazendo esse procedimento das primeiras inspeções, as primeiras porções de exame físico, você já vai conversando com o tutor para que ele já tenha a condição de ir te passando todos os detalhes e você fechando, montando no quebra-cabeça daquele paciente na sua mente ali, na sua consciência médica, né, fazendo o raciocínio médico diagnóstico ali nos primeiros segundos até, tá? Então, essa é a primeira abordagem. Como ele tá? Tá saturando? Não tá? Tá consciente? Não tá? Ah, tá, beleza. Não tá tão urgente, tão emergente assim, né? Então, eu vou coletando alguns dados enquanto eu vou olhando para aquele paciente, fazendo alguns parâmetros. Eu vou pegando o pulso, né? Vou vendo TPC, vou ver as coisas que a gente já viu no outro vídeo de exame físico, certo? Ele está com a boca aberta, ele está cianótico, né? O nosso maltezinho da foto aqui, ele está combinando com o azul do jaleco do veterinário. Então, tudo isso você já vai olhando, né? Antes de pôr a mão no paciente. Se é um paciente felino, por exemplo, está de boca aberta, felino de boca aberta, ele já causa um pouco mais de calor no veterinário, vamos dizer assim. Você já sabe que não é uma coisa muito comum e quando acontece, a dispneia do felino, quando ela se mostra, a gente já pensa que o quadro já é mais avançado, ou pelo menos mais... ele já está tentando se compensar há muito tempo. Então você já fica ali com todas essas antenas ligadas, tá? Muito bem. Aí vem o exame físico inicial. Qual o único e primeiro e principal objetivo do exame físico inicial para você decidir se o paciente vai para o exame, vai fazer refino diagnóstico, vai para eco, raio-x, ou se você vai ter que internar, ir para oxigênio e tal? É você entender o perfil hemodinâmico do paciente e aí tem um esquema que a gente traz aqui que fica muito fácil se você memorizar isso, você consegue decidir rapidamente, não só pacientes da parte cardiovascular, mas qualquer outro paciente que possa ter um perfil hemodinâmico instável. Então vamos usar esse esqueminha, um diagraminha. Vamos lá. Então ele é um diagraminha que você pensa em congestão, um paciente que precisa de diurético, precisa de oxigênio, né? Ele precisa de reduzir volume circulante. Tá? Ou ele está em hipoperfusão, ele precisa de volume circulante. Então ele está com pressão baixa. E aí a gente chama esses pacientes de frio ou quente. Então se ele está com pressão boa, ele está com as extremidades aquecidas. Ou seja, ele tem vasodilatação porque a pressão consegue atingir as extremidades, né? Se ele não estiver em choque, né, de dor adrenérgica com vasoconstrição periférica, então ele tem pressão. Então você mediu, pôs a mão no pulso, percebeu o pulso legal, tem pressão. Se conseguir medir a pressão rápida, ótimo, mas não é um paciente que você vai pensar em exames agora, é exame físico. Tem pressão, tem pulso, tá legal, tá com as extremidades aquecidas, ok, então ele é quente, tá? E aí, ele é ou seco ou úmido. Então, frio ou quente, seco ou úmido. E você responde se ele é frio, quente, seco ou úmido. Então, no primeiro quadrante aqui, a gente tem um paciente que é seco e quente. Esse paciente ele não tem congestão, ele não tem edema pulmonar, não tem edema de membro, edema de subcutâneo. E ele está quente, as extremidades estão quentes, o pulso está firme. Esse paciente está completamente estável. Esse primeiro perfil é o paciente que você
não precisa se preocupar em tratar, em estabilizar ele. Ele pode ir para o exame, ele pode ir para um eco, ele pode ir para o raio-x. É um paciente estável. Tá? Nesse quadrante B aqui, ele é um paciente úmido e quente, ou seja, ele tem pressão, a pressão está boa, o pulso está bom, as extremidades estão aquecidas, mas ele está úmido. Ele provavelmente pode estar em edema pulmonar, né? Ele até pode estar em edema de subcutâneo também, né? Pensando em insuficiência cardíaca congestiva direita. Pensando em insuficiência cardíaca congestiva esquerda, ele pode estar em edema pulmonar, porque está úmido. Então você tem que dar diurético e vasodilatador para ele. Então você tem que fazer ele estabilizar dessa forma. Então você dá diurético e dá vasodilatador. Os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva esquerda, aquele paciente descompensado de doença crônica de válvula mitral, eles chegam basicamente aqui nesse quadrante B aqui. Então ele é congesto, mas ele tem pressão boa. Então o diurético e vasodilatador ajuda esse paciente. Ou ele pode chegar para você no perfil C, que é o perfil seco e frio. Esse paciente está seco, ele não está congesto, mas ele está frio, ele não tem pressão, está com a pressão baixa, ele pode estar desidratado, ele pode estar com choque hemorrágico, né, perdendo volume de sangue. Então esse paciente você dá volume para ele, né? Você pode até usar algum vasoconstritor se você achar que ele precisa para vasoconstringir e você ter circulação em órgãos-alvo, em órgãos mais principais, né? Mas ele responde a volume, né? Então normalmente você consegue fazer esse paciente estabilizar com volume, tá? E o paciente mais crítico, que é o úmido e frio. Esse paciente, ele não tem pressão, ele está com as extremidades frias e ele ainda está úmido. Ou seja, esse paciente ele precisa de droga vasoativa, ele precisa de drogas que vão dar débito, que vão ter inotrópicos positivos. Ele precisa de infusão contínua, porque ele precisa ser monitorado. Ele precisa melhorar a pressão. Ele não pode receber volume, porque se ele receber volume, você piora a congestão dele, porque ele é úmido. Então, esse paciente aqui, você não tem como fazer com que ele fique estável se você não levar ele para uma internação com recursos provavelmente de UTI. Muitas vezes o paciente precisa ser intubado, tá? Por pressão positiva. Se ele for uma doença crônica de válvula mitral descompensado com edema pulmonar e com pressão baixa, frio e úmido, você quase não tem muito mais o que fazer, a não ser encaminhar para uma UTI, a não ser que você tenha uma UTI ali no seu hospital. Então você já vai chamar o intensivista para intubar pressão positiva e tentar colocar na bomba dobutamina e drogas vasoativas com inotropismo positivo para que ele consiga se restabelecer, tá? Pensando nesses pacientes descompensados, né, o B, o D, o C e o D, ainda o que você pode fazer de uma forma rápida? Os exames FAST, né? Então você pode dar uma olhada rápida ali no tórax e ver se tem um átrio aumentado. Você pode dar uma olhada rápida no abdômen, ver se tem líquido. Você consegue drenar aquela ascite que está comprimindo o diafragma, fazendo aquele paciente descompensado a parte respiratória. Então os exames FAST aqui, com ultrassom, né? São os exames de ultrassom de emergência, que a gente chama. Eles são muito úteis aqui, se você tem alguém treinado também. Alguém que saiba fazer rapidamente. Você tem aí 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto para ter uma ideia daquele paciente. Se você consegue ali naquele momento rapidamente, muitas vezes enquanto você está começando a manipular esse paciente, já olhar para poder ter informações importantes e que podem ser determinantes com o exame FAST. Então, determinou o perfil hemodinâmico, usou o FAST para te ajudar, no máximo, é o máximo de exame que você vai fazer, aí você decide. Decide como? Assim, ele é um perfil quente e seco, lindo, maravilhoso. Você vai para exames de imagem, você vai fazer raio-x, você vai fazer eco. Então é um paciente que está estável, ele não é urgente nem emergente. Então você pode fazer o que você quiser. E normalmente a gente gosta muito, a gente tem muita valia em ter diagnósticos refinados para ter condutas mais assertivas e muitas vezes mais precocemente. Então nós vamos para o diagnóstico, sem dúvida. E diagnósticos de uma forma que você mais manipula o paciente são os diagnósticos por imagem, né? Exame de sangue você coleta rapidamente, ali não manipula tanto o paciente. Mas para que o paciente sobreviva a um exame de imagem, a um eco, a um raio-x,
você precisa dele estável. Então você pode refinar o seu diagnóstico para a área de imagem agora nesse paciente que ele é quente e seco. O quente e úmido você não vai mandar ele para a imagem, você não vai fazer ele ficar deitado ali 15, 20 minutos para o eco, muito menos deitar até em decúbito dorsal para fazer uma radiografia VD, né, ventrodorsal, de tórax, por exemplo. O paciente está cianótico, você precisa botar no oxigênio primeiro, daí você vai entender qual o motivo, tentar ir atrás da causa da cianose, né? Se for um edema de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, aí você vai lançar mão de diurético, você vai lançar mão de vasodilatadores, né, que são os básicos aí de tratamento para esse quadro de congestão e edema pulmonar, tomando cuidado com o monitoramento de pressão, débito urinário, por exemplo, né? Então esse paciente precisa internar e muitas vezes no começo da internação ele precisa receber oxigênio, ele está cansado, ele não respira, ele não dormiu a última noite, então ele precisa descansar. Então normalmente você vai mandar ele para oxigênio, você não vai mandar ele para exames de raio-x, de eco, não vai, tá? No máximo um FAST para entender um pouco melhor, mas é um FAST sem manipular, encostar, do jeito que ele parar, você encosta o transdutor do ultrassom e consegue ter alguma informação ali. Esse é o perfil quente e úmido, tá? O perfil frio e seco é aquele que normalmente está muito letárgico, hipotenso, né? Pressão baixa, abaixo de 80, 90, 80 ou menos. É um paciente também que você não pode ficar mexendo com isso, senão ele vai desmaiar, né? E se ele tiver com pressão muito baixa, ele vai fazer insuficiência renal, né? Aguda pelo menos, por falta de oxigenação, de perfusão renal. Então você precisa intervir em dar fluido e estabilizar essa pressão arterial, pressão sistêmica, sistólica, para que ele possa ficar bem e estabilizar. E normalmente esse paciente ele responde a volume mais do que qualquer coisa. Como ele está seco, você não precisa se preocupar com congestão. Então você dá volume para esse paciente, monitora, vê se a pressão dele responde a uma prova de carga de volume. Se não, você pode tomar outras decisões aí, conversa com o seu intensivista. É muito importante essa conversa, né? Com o local que você encaminha para a internação ou com a sua equipe de internação, né? Você tem que estar ali muito bem alinhado, muito bem sincronizado, para que vocês tomem decisões, entendam cada um o que está pensando cada um, porque o seu exame físico vai ser o parâmetro para o intensivista tomar decisões ali na hora de tratar. Então você fez exame físico, viu o perfil de hemodinâmica do seu paciente, decidiu a conduta que é a internação, aí você vai comunicar com o intensivista. Olha, esse paciente é um perfil frio e seco, e o intensivista já sabe mais ou menos o que ele vai fazer, certo? O frio e úmido é o nosso crítico, né? É o paciente que às vezes você não consegue numa internação comum, sem entubar, sem pressão positiva no respirador. É um paciente crítico, é um paciente que você não pode dar volume porque ele está congesto, você tem que fazer droga vasoativa e inotrópica positiva. Toma muito cuidado com esse paciente porque ele está crítico, ele necessita de um acompanhamento muito intenso, um veterinário do lado dele o tempo todo, até que ele comece a mostrar algum sinal de estabilidade hemodinâmica. Então esse paciente nem pensar em mexer muito com ele, muito menos ir para exame, porque senão ele vai sucumbir no momento de manipulação, tá? Ele já não está resistindo sem que aconteça nada com ele, ainda mais se você for manipulá-lo demais, certo? Então é isso, né? Identifique lá desde a recepção como que é o perfil do seu paciente que está chegando, uma breve inspeção, exame físico, uma breve anamnese, um breve exame FAST, se você tiver condições, e aí você decide, você consegue entender qual o perfil hemodinâmico daquele paciente e decidir ir para exames complementares, refina o diagnóstico, ou não, ou ele vai para internação, uma internação comum que pode resolver o problema dele, estabilizar de uma forma mais simples, ou ele vai para uma UTI mesmo, ele vai para intubação, internação, um monitoramento muito mais intensivo e de perto com o seu colega intensivista da UTI. Ok? Gente, era isso para falar para vocês. A gente fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e nós chegaremos na semana que vem então com outros conteúdos. Provavelmente nós vamos falar da decisão de qual exame cardiológico a gente deve escolher entre eletro, eco, pressão, um dos dois, um ou outro, primeiro outro, e falar um pouquinho dos exames especificamente daqui para frente na nossa série de videoaulas aí da parte cardiovascular, ok? Fico por aqui,
Agradeço imensamente a audiência. Vocês são uma das razões da nossa existência, né? Em redes sociais, em canais digitais. Então, fiquem com a gente sempre, interajam com a gente, mandem perguntas, entrem em contato com a nossa central de atendimento se vocês quiserem solicitar algum dos nossos serviços. Estamos sempre à disposição para ajudar, para cumprir nossa missão, que é elevar o nível da medicina veterinária com foco no resultado dos nossos pacientes, com o resultado final que eles tenham uma vida muito mais longa, muito mais feliz ao lado dos tutores. Um grande abraço a todos. Até a próxima.